Olá, amigos assinantes, telespectadores, estamos começando o Esporte Via, o seu programa de esportes da Terceira Via TV. São destaques na edição de hoje. Sempre ele, Fred de novo, salva a seleção. Marcelo e Hulk se destacam e Neymar decepciona. Fórmula 1, clima pesado na RBR. Maurício Ramos aprova a possível contratação do Imperador pelo Palmeiras. Juiz diz na súmula que foi ofendido por Sidorf. Toninho Andrade completa 200 jogos no comando do Macaé Esporte Clube. Vamos começar o programa falando sobre tudo o que aconteceu no esporte no Brasil e no mundo. O primeiro assunto é a seleção brasileira no frio de Londres contra a Rússia. Bom, sempre Fred, né? O terceiro gol entre 3 jogos com o Filipão. Nesta segunda-feira, o atacante do Fluminense mais uma vez brilhou e assegurou um empate por 1-1 com a Rússia, no estádio Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra. O Fred é goleador. O Fred já havia marcado na derrota por 2-1 para a Inglaterra e no empate 2-2 com a Itália. Agora o atacante tem 3 gols em 3 jogos pela seleção brasileira, sob o comando do Filipão. É aquela história, meu caro José Armando. O atacante, o matador, está sempre no local certo, na hora certa. E faz a coisa certa, né? Com certeza. É um conjunto. É pior se ele fizesse a coisa errada. Está numa fase excepcional. Não, mas tem uns atacantes aí que estão mandando bola lá no terceiro andar. Mas o Fred não. O Fred garante, manda para a rede. Mas você percebeu que o time do Brasil só melhorou depois da entrada do Hulk, que se entendeu muito bem com o Marcelo pelo setor esquerdo. Eu cheguei a temer, porque o Hulk, nos times que ele joga, foi assim em Portugal, no Porto e outros times depois, ele joga pela direita, fechando pelo meio e batendo de esquerda. O Hulk, ele joga em qualquer lugar, em qualquer posição. Ele é um segundo atacante nato, que chega bem, coloca bem a bola, serve bem o companheiro, cruza muito bem, o cruzamento dele é muito perfeito e serviu o Fred com muita perfeição no gol. Agora, o detalhe é que é o seguinte, o Hulk veio mordido de uma péssima atuação da última partida e veio para resolver e mostrar que é o lugar dele na seleção. Mas o Marcelo foi o melhor jogador da seleção em campo. Brigou o tempo todo, lutou o tempo todo, marcou muito bem, apoiou, finalizou a gol e brigou muito em todas as bolas divididas. O Marcelo tem um espírito guerreiro, tem a técnica e tem a vontade de fazer do futebol a arte. Ele trabalha com muita vontade. Tentou dar uns driblezinhos umas canetinhas lá para não perder o espírito moleque dele, mas o Marcelo é realmente o coração dessa seleção. Muita garra, muita vontade. Mas ainda falando de seleção, veja você que nos primeiros minutos a Rússia pressionou e a zaga brasileira teve que se desdobrar para evitar que a bola entrasse. A gente tem que entender que 0 graus, né? O russo lá, né, já está acostumado com a temperatura, com o frio da Europa. O time brasileiro, apesar de ter alguns jogadores já jogando na Europa, mas é mais na área do Mediterrâneo, não estão acostumados a enfrentar tanto frio. Chegaram lá em Londres, com exceção o Oscar e mais 1 ou 2 que jogam na Inglaterra. Mas muito frio, até você aquecer, você entrar no ritmo, no espírito da coisa, não é fácil não. 0 graus, falar para você, é frio, hein? Agora você concorda que Neymar foi o ponto negativo na partida? O Neymar, mais uma vez deixou a desejar? O que eu tenho visto do Neymar é o seguinte, o Neymar jogou contra uma defesa muito bem postada, 3 zagueiros, e na frente do zagueiro uma linha de 5, os 2 laterais e mais 3 fechando ali. E o Neymar enfiado no meio. Não dá para trabalhar assim. O Filipão tem que entender que o Neymar é um jogador que tem que jogar solto pelas pontas, cortando na direção do meio da área, ali na intermediária. Essa é a posição do Neymar. Ele jogando enfiado ali, ele vai ficar sempre comprometido. A técnica dele nunca vai aparecer. Mas eu observei, inclusive, o seguinte, que pelo menos umas 3 ou 4 oportunidades, ele prendeu a bola quando poderia tocar para o Kaká, tocar para outro companheiro, mas preferiu prender, tentar o drible e tal, conseguir driblar o segundo e tal, mas no terceiro ele perdia. E o Filipão, inclusive, chamou a atenção dele. Porque o jogador é o seguinte, ele erra uma vez, erra 2 vezes, não dá uma tremida, mas dá
como é que fala assim, uma esfriada no jogador, ele já passa a arriscar menos, ele tentou carregar demais a bola e perdeu. Mas não foi só o Neymar que perdeu bola, não. O Brasil perdeu muito mais bola que o time da Rússia. Você acha que pela atuação do Hulk hoje, do Marcelo, eles têm presença garantida nas próximas convocações? O Marcelo, sim. O Hulk vai, na minha opinião, vai estar na seleção, mas entrando no segundo tempo, com aquela vitalidade, com aquela força para decidir. Muito bem, vamos sair um pouco do futebol e vamos voltar à Fórmula 1, que domingo teve o segundo grande prêmio do ano. E o clima está quente, né, na RBR. O Vettel não obedeceu a ordem da equipe de não ultrapassar. Fez a ultrapassagem e recebeu um aceno carinhoso do colega de equipe. Exatamente. O clima, como você disse, esquentou. Esquentou. E ainda teve uma declaração do Bernie Ecclestone, que é presidente da Fórmula 1, da FIA, né? Ele dizendo, inclusive, que ele tentou, a pedido dos diretores da RBR, ele tentou que Raikkonen fosse o segundo piloto este ano e, quer dizer, excluiria o Mark Webber, né? E ficaria apenas o Vettel. Quer dizer, o clima está meio complicado na RBR, que pode prejudicar, inclusive, a própria escuderia. Eu penso que o Bernie Ecclestone não tem que se meter no dia a dia, na rotina das equipes, não. Ele tem que cuidar da FIA, que já é muito trabalho, e continuar organizando com a qualidade que ele presta aos campeonatos de Fórmula 1. Deixa ele cuidando da Fórmula 1, da competição, e deixa os diretores da equipe, os chefes de equipe, cuidarem de seus pilotos, de seus carros e de suas equipes. Eu acho que as próprias imagens do Grande Prêmio, principalmente deste episódio, né, em que o Mark Webber foi ultrapassado, né, as imagens deixam bem claro o clima de insatisfação, né, entre os dois pilotos. Mas ali foi aquele... nem se falaram quando terminou o Grande Prêmio. Mas foi o calor, tiveram uma disputa muito acirrada ali naquela ultrapassagem. Troço 200, 300 km por hora é tenso. Vendo no futebol, os caras encostam nariz com nariz, ali não dá para encostar nariz com nariz. No máximo que ele pode fazer quando acontece uma situação dessa é fazer um gestinho carinhoso, como ele fez para o companheiro de equipe. Mas já resolve já. Isso. Agora, o próximo Grande Prêmio será na China, né? Na China. Exatamente. E nós acordando de madrugada de novo para assistir. Quem quiser acompanhar, evidentemente, que é ao vivo, né? Vai ter que acordar de madrugada, acordar bem cedo para acompanhar o Grande Prêmio. Bom, minha gente, nós vamos finalizando este primeiro bloco. Daqui a pouco nós estaremos de volta com o Esporte Via, o seu programa de esporte da Terceira Via TV.